diz assim: vem aí, ou seja, vejam aí, vem um rei justo, seus príncipes governarão com retidão, cada um será como um abrigo contra o vento e refúgio contra a tempestade, como um riacho no deserto e sombra de uma grande pedra em terra seca. Então todos que têm olhos verão a verdade, e todos que têm ouvidos ouvirão. Até os que se irão depressa terão bom senso e entendimento, e os que gaguejam falarão com clareza. Eu estou lendo na versão, nova versão, a NVT, amém? Transformadora. Mas é a mesma coisa que você está lendo na sua, talvez mude algumas palavras. Naquele dia os tolos não serão considerados heróis, e as pessoas sem caráter não serão respeitadas, pois todos dizem tolices e planejam mal, praticam perversidade e espalham falso ensinamento a respeito do Senhor. Negam comida aos famintos e não dão água aos sedentos. As artimanhas dessa gente sem caráter são perversas, tramam planos maldosos e mentem para condenar os pobres, mesmo quando a causa dos pobres é justa. Mas os nobres, porém, planejam fazer coisas nobres, e pela sua nobreza permanecerão firmes. Mas os nobres, porém, planejam coisas nobres, e pela sua nobreza permanecerão firmes. Isaías está dando um relato de como serão os últimos dias. Pessoas ensinando coisas erradas, muitas tolices, muitas coisas sendo ditas que não fazem sentido, artimanhas de pessoas sem caráter e perversas, pessoas que negam ajuda aos famintos, que negam água aos sedentos, pessoas que são consideradas heróis, mas são tolas na fé. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. E aqui, como a gente está só em pastor, tem umas ovelhas também, mas vão ser pastor também, amém? Como a gente está mais aqui, o caldo é mais grosso, amém, irmão? Tudo bem? Amém? Fechou? Ele está falando, olha, mas vem aí um rei justo que governará com retidão, e cada príncipe desse rei será como um abrigo no meio do vento, será como um refúgio no meio da tempestade. O Senhor está dizendo que os dias serão difíceis, mas vem um rei justo, e os discípulos desse rei justo serão como um abrigo no meio da dificuldade, serão como água aos sedentos, serão como comida aos famintos, porque são nobres. Eu vou te falar uma coisa, irmãos, nós estamos entrando num tempo que nós precisamos perseverar na nobreza. Os nobres projetam coisas nobres e pelas suas nobrezas perseveram. Vai chegar um tempo que você vai ter que perseverar para continuar a ser nobre, amém? Vai chegar um tempo que você vai ter que perseverar para viver no meio do caos, porque, irmãos, o mundo não vai mudar. Embora nós teremos um grande avivamento, teremos uma grande colheita, mas a Bíblia relata que nos últimos dias os homens, muitos perderiam amor, e quando Jesus chegasse na terra, muitos não teriam mais a fé. Será que ele achará a fé na terra? Mas eu quero declarar, eu estou entusiasmado com um povo que é nobre, com um povo que trata o Senhor como as suas prioridades. Os nobres projetam coisas nobres, e por nobres atos perseveram. Cutuca alguém que está do seu lado e diga assim: você é nobre. Você é nobre. Nobre projetam coisas nobres, e pela sua nobreza perseveram. A palavra nobre, ela tem a mesma conotação da palavra generoso, honroso. Então nesses dias de desonra você vai ser honroso, nesses dias de ganância você vai ser generoso. Você é o contrapé daquilo que está acontecendo, você é contrapartida daquilo que está acontecendo. Lembra da palavra de ontem? Quem estava aqui ontem? Quem não estava ontem?
Onde é que você estava, irmão? Glória a Deus. Quem aqui já ouviu da sua mãe quando você disse assim: mãe, mas todo mundo vai fazer? E a mãe dizia o que para você? Mas você não é todo mundo. Quem já ouviu isso da sua mãe? Do seu pai? Está lá, na minha Bíblia tem, minha mãe capítulo 1. Coisas que a minha mãe dizia, que eu não aceitava, mas ela tinha razão. Quando ela dizia, você não é todo mundo, o que é que ela estava dizendo? Você é diferente da turma. Você é nobre, você tem algo diferente da galera. Aleluia. E nós estamos sempre concordando com a multidão. Ei, foi a multidão que construiu um bezerro de ouro. Foi a multidão que não entrou na arca. Foi a maioria que não entrou na arca. Foi a maioria que escolheu Barrabás. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é o Cecílio de Deus. A voz de Deus vai nos direcionar com nobreza, com clareza. Uma geração que trará clareza. Aí vem o rei, ele está vindo. E ele vai separar o louco do nobre. Embora todo gênio tenha uma dose de loucura, mas Deus vai separar, irmão. Uma liderança será desabilitada e outra liderança será habilitada pelo Senhor. Entenda o que eu estou te falando. Deus está fazendo um corte nesses dias, um fio de espada do Senhor. Tem muitas coisas que nós fazemos que não fazem mais sentido. Veja bem, Deus rejeitou Saul, e Saul ainda reinou por 39 anos. Mas Deus já havia rejeitado. Tem muitas coisas que Deus já desabilitou, só não removeu. Então, fique esperto, meu irmão. Fique esperto, aumente a sua intensidade com o Espírito de Deus, porque a sua intensidade com o Espírito de Deus é que vai te dar legalidade, que vai te dar identidade, que vai te dar uma identidade de você separar o que é daquilo que parece ser. Amém, irmãos? Coisas que você aplaudia, que você não vai aplaudir mais, mas coisas que você não se interessava, que você vai mergulhar de cabeça nelas. Amém? Amém, irmãos? Como eu disse ontem, digo hoje de novo: você não é um homem de decoração, você é um homem de coração. Decoração só mostra bonito, mas não tem intimidade, não se revela o Cristo vivo sobre essa vida. Homens e mulheres de coração nobre, homens e mulheres de nobreza. Irmãos, eu me preocupo porque eu olho para Miriam, eu olho para Moisés e para Arão, e você percebe uma coisa: os 3 irmãos ouviram a mesma coisa: vocês não entrarão na terra. Eu vou ter que desabilitar vocês. Meu Deus, mas eu estou falando de Miriam, que adorava a Deus. Você adorava, mas você murmurava demais. Eu estou falando de Arão, que era sacerdote escolhido por Deus, mas permitia que se fizesse bezerro de ouro na sua presença. Eu estou falando de Moisés, que segundo as Escrituras é o maior legislador da Bíblia, mas no dia das águas de Mara não fez exatamente como Deus disse. Então, coisas que estão funcionando em nosso meio, que parecem que são de Deus, mas não são. Amém, irmãos? Você está recebendo essa palavra? Nós estamos em um ambiente de resistência, irmãos. Diga comigo: resistência. Quem aqui prega o Evangelho? Quem aqui já foi pregar em lugares que você vê que tem uma resistência? E às vezes não é a resistência do povo, não é uma resistência dos ímpios, é uma resistência ideológica. Às vezes é uma resistência teológica, uma resistência religiosa. Eu vim da Grécia agora, irmãos. Nós chegamos de viagem na sexta-feira. Estivemos lá em Atenas, estivemos lá onde Paulo pregou no Areópago, aos epicureus da época, onde Paulo foi rejeitado e zombado. Daí parte para Corinto, nós estivemos lá. E eu preguei lá sobre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela vem pelo temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria.
Glória a Deus pelos pastores e pastoras, homens e mulheres inteligentes, conhecedor do Evangelho de Cristo. Homens e mulheres que afiaram as suas espadas em seminários, que afiaram as suas espadas teologicamente. Homens e mulheres que sabem tudo sobre a eclésia, sobre Cristo, mas não têm intimidade com Deus, irmãos. Homens e mulheres que não transmitem a sua presença. É difícil demais, Márcio. É difícil demais. Às vezes você senta-se diante de pessoas que discorrem pelas Escrituras, você diz: uau, quanto conhecimento, mas aquilo não mexe na sua vida, não mexe. O senhor está menosprezando o conhecimento? Claro que não, meu irmão. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. O conhecimento é tão importante quanto, só que ele não substitui a voz de Deus, ele não substitui a presença de Deus. Todo pastor, ele precisa ter uma vida de oração, uma vida de renúncia. Todo pastor, todo homem, toda mulher de Deus, ele não consegue conduzir a sua igreja por gestão, ele só consegue conduzir a sua igreja por submissão à voz de Cristo. E ele só tem autonomia se ele tiver sintonia com os céus. Se ele não tiver sintonia com os céus, ele não tem autonomia para falar de Deus. Ele vai ajudar muito com muitas informações acerca de Deus. Como é bom conversar com gente inteligente, que tem os versículos na ponta da língua. Mas não é decorando a Bíblia, irmãos, que você vai tocar pessoas. Não é a Bíblia que você tem que conhecer de quem a Bíblia está falando, quem a Bíblia está tentando revelar para você, quem a Bíblia está tentando revelar para você. Nobres projetam coisas nobres, e na sua nobreza perseveram, na sua generosidade perseveram. Eu oro por uma geração de pastores do Brasil, homens que não estão presos em suas liberdades, mas que são escravos de Cristo, prisioneiros da causa. Aleluia! Eu oro para que haja fogo do céu sobre a sua vida e sobre a sua casa. Líderes leais, líderes de fé, líderes que respeitam as medidas de Deus, líderes que são pais num ambiente de resistência, líderes que lembram as pessoas: você não é todo mundo. Líderes que olham para os seus filhos que estão se perdendo no caminho e dizem: olha, você não é todo mundo, meu filho. Por que eu não sou todo mundo? Porque você é meu filho. Você é herdeiro daquilo que eu carrego. Você é herdeiro dessa unção, desse poder e dessa glória. Aleluia! Eu vou fazer algumas perguntas para você. Será que é possível que alguém viva uma vida fiel enquanto vive entre pessoas infiéis? É possível viver uma vida fiel com pessoas infiéis? É possível, sim. Outra coisa, é possível viver em um lugar onde a corrupção e o sistema mandam e você não ser corrompido? É possível? É possível, sim. Porque você não é fruto do ambiente que você vive. Você não é fruto do ambiente que você vive. Aleluia! Não é o ambiente que te forma, é você que forma o ambiente. Jesus venceu no deserto e Adão caiu no paraíso. Você pode estar no paraíso e cair, pode estar no deserto e vencer. Ah, meu Deus, não é o ambiente que te forma. Aleluia. Por isso Deus vai te colocar: pastor, mas é uma luta. Deus só me coloca em furada, Deus só me coloca em ambiente hostil. Claro, porque você carrega a luz e é para as trevas que Deus vai te levar. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que Ele glorifique o Pai que está no céu, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Quem tem luz vai viver em trevas, vai viver no meio das trevas. É para lá que Deus vai te levar. Quer vida boa? Come banha que não tem osso. Você quer vida boa? Deus te ungiu para quê? Para você ficar em casa vendo Netflix? Não, o Espírito do Senhor está sobre mim,
pois me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Todo homem ungido, ele não tem medo de entrar no inferno. Todo homem ungido, toda mulher ungida não tem medo de visitar as trevas. Mas Senhor, esse cara dorme no cemitério, esse cara é louco, ele bate em todo mundo, ele xinga todo mundo. Ele disse: é para lá que eu vim para isso, foi para isso que eu vim. Vamos lá libertar este homem. Aleluia. Qual é a promessa para a igreja, irmãos? Que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí nós nos fechamos na casa e dissemos assim: aqui o diabo não entra. Não, o diabo não só entra, como assiste o culto e dá oferta. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo o seguinte: você foi chamado, não foi para proibir o inferno de entrar na igreja, foi para ir na porta do inferno e meter o pé na porta. É você que tem que ir lá. Sabe por que o diabo vem aqui? Porque você não vai lá. O diabo vem aqui porque você não vai lá. Se você vai lá e você mete o pé na porta e já entra gritando: eu tenho uma promessa que as portas do inferno não prevalecerão contra a obra de Deus. Oh, aleluia! Mete o pé na porta, irmão. Jesus ressuscitou? Você crê que Jesus ressuscitou? Onde é que ele foi primeiro? A Bíblia diz que ele desceu e pregou aos espíritos em prisão. Só alguém ressuscitado pode ir nas trevas. Só alguém nobre que não está a fim de perder a sua nobreza. Você vai ser tentado, perseguido. Tem noites, irmãos, que eu sou tentado. Às vezes eu estou num hotel com a nossa equipe, sou tentado o diabo me acorda no meio da noite para brigar. Tentado nas emoções, tentado na imoralidade. Eu levanto as mãos: sai daqui, Satanás. Quem vive assim, brigando constantemente, significa que você está mexendo nas trevas. Significa que você está incomodando. Você é uma ameaça para o inferno, irmãos. Mas o diabo me provoca muito, pastor. É uma luta, pastor, é uma luta. Meu Deus, é uma luta. Eu tenho que estar vigiando. Tenho que estar vigiando, sim. Essa é a forma de Deus manter você humilde, para você não se achar a última bolachinha do pacote. Essa é a forma de você se manter humilde. Você expulsa demônio dos outros, tira a doença dos outros em nome de Jesus. Aí tem dia que vai pregar com dor de cabeça. Meu Deus, como? É só para Deus dizer assim: quem manda aqui sou eu, não é você. Baixa a bola. Baixa a bola. Você não é ninguém não, meu filho. Você é só alguém que eu estou comigo, porque está comigo aqui. Se aquele burrinho que eu entrei em Jerusalém, não tenta entrar sozinho, que você vai ser apedrejado. Amém, irmãos? Será possível viver em uma sociedade onde as pessoas dizem que se você não mentir, será capaz de viver nela? Será possível? É possível sim viver no meio da mentira, no meio do engano, no meio da perseguição, no meio do sistema, e você não ser todo mundo. É possível. Sabe por quê? Irmão, tem duas figuras bíblicas que me impressionam muito. Esses caras me inspiram muito. Embora o meu modelo seja Cristo, mas esses dois personagens bíblicos, eles me inspiram. Um é Noé. Cara, Noé no meio das trevas, 100 anos fazendo uma obra que Deus falou uma vez sobre ela. Noé não ia no culto todo domingo para Deus confirmar a vitória. Noé não ia no culto todo domingo para pedir: ora por mim, porque eu não sei se é de Deus mesmo que eu estou fazendo. Noé tinha uma convicção. Por 100 anos ele ficou construindo uma coisa que Deus falou sobre ela uma vez, e ele acreditou por 100 anos. Ei, eu estou falando 100 anos. Não é 100 dias. Todo dia Noé acordava, pegava as ferramentas, entrava na floresta. Vamos derrubar umas árvores aqui, meus filhos. Deus falou com a gente que vai encher d'água, vai dar uma chuva. O que é chuva, pai? Eu não sei o que é, nunca vi, mas Deus falou e vai vir. Se Deus falou, vai vir. E Deus falou que vai encher a terra d'água. Mas pai, encher a terra. Vai, Deus falou, meu filho.
Meu filho, Deus falou, vamos se preparar. Noé foi considerado louco, considerado desequilibrado, velho maluco, até o dia que choveu. Porque no dia que choveu, ficou claro, todo mundo pensou, esse cara não é louco não, ele é profeta. Ele não é louco não, ele é profeta. Todo profeta tem uma dose de loucura. Esse velho maluco falando de uma água que vai vir do céu, água do céu, imagina. A água tem aqui na terra, no rio, no mar. O que você está fazendo? Não é? Deus falou que é um barco, um navio, uma arca. Mas o que é uma arca? Eu não sei, mas Deus falou, está tudo aqui, ó. Você chamou o arquiteto? Não. Chamou uma empresa de arquitetura? Não. Chamou o engenheiro? Não. Deus já falou as medidas. E se eu fizer nas medidas de Deus, não afunda. Se eu andar nas medidas de Deus, não afunda. Mas você não vai trazer o arquiteto, para quê? Deus já falou que é nessa medida. Mas o engenheiro não é. Como é que vai suportar tantos animais? Meu filho, eu não sei, mas Deus falou. Eu sei que eu era morto e agora eu vivo, porque eu ouvi a voz de Deus. E se Deus falou, está falado. Aleluia! Aleluia! Mas pai, meus filhos, 100 anos todo dia. Noé levou 100 anos para fazer uma arca? Não, foi Deus que levou 100 anos para fazer um Noé. Porque enquanto você trabalha para Deus, Deus te forma para Ele. Te forma um homem de fé. E não pense que todo mundo vai acreditar como você acredita naquilo que Deus te confiou. Ei, quando você abre a boca, tem gente que diz: Ih, tem que cuidar, tem que cuidar, tem que cuidar, tem que cuidar. Mas ninguém vai entender como você entendeu, porque o desenho foi dado para você. Tá, mas cadê? Não vai ter maquete? Não tem maquete? Não tem maquete, meu filho. A maquete está aqui, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, aleluia. Deus falou assim, é assim que vai ser. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uau! Eu só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz. Recebe essa unção na sua vida. Essa unção de viver no meio do caos e ser luz, de ser esperança, de ser nobre, de ser generoso. Brilhe a vossa luz no meio dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras. Sabe quando é que a tua obra é boa? Quando a tua obra está nas medidas que Deus disse para você fazer e viver. Sabe quando a tua obra é relevante? Quando elas andam no propósito e nas medidas de Deus. Aleluia. Noé, cara, ele me chama muito a atenção. Noé não tinha internet, não tinha palavras. Noé não tinha uma escritura.
Ele tinha história que os seus avós e bisavós contaram. Aleluia. Entenda isso. Seja um homem de fé num tempo que não tem esperança. Como o Juscelio falou hoje aqui, o pastor Juscelio falou. E é isso que eu creio. As pessoas elas são mais relevantes. Elas conseguem ver tudo que é ruim no meio do bom, mas não conseguem ver o bom no meio do ruim. Você tem dificuldade de ver o bom no meio do ruim. E toda oportunidade de Deus, ela vem fantasiada de problema. Toda oportunidade de Deus, ela vem vestida de problema, vestida de dor, vestida de perda. Mas é só uma embalagem, irmão, é só a embalagem. Toda oportunidade de Deus é assim. Noé me chama muita atenção. Outro cara que me chama muita atenção é Samuel. O cara foi criado na casa de Eli. Você sabe o que é ser criado na casa de Eli, meu filho? Você sabe que é uma mãe, quando o filho para de mamar, ela pegar o menino, a criança, o bebê, 2 anos, 3, pega pela mão e diz: meu filho, mamãe vai levar você para onde? Para a casa de 3 homens desviados. Mas por que, mãe? Porque eu prometi para Deus. Eu não tinha filho, eu disse que se Deus me desse um filho, eu daria a ele um sacerdote. Vão lá, meu filho. Ele foi criado na casa de Eli, irmãos, com Ofni e Finéias como irmãos. O que é ter Ofni e Finéias como irmãos? Todo ano Ana levava uma túnica nova para ele, diz a Bíblia. Todo ano Ana levava uma túnica nova e vestia seu filho. Todos os anos. O menino ia crescendo. Por que ela tinha que dar uma túnica nova? Porque ele crescia. O que é que eu estou dizendo com isso? Que a cobertura que você tinha talvez não serve mais para esse ano. A cobertura tem que aumentar porque você cresceu. Quando você cresce, a cobertura tem que crescer. Porque senão o pé fica de fora. Você puxa, já dormiu com coberta curta? Você tampa para a cabeça, o pé fica de fora. Você vai tampar o pé, só vem até aqui. Então ela pensava: meu filho cresceu, vou levar uma cobertura nova. Samuel me chama muito a atenção. Cresceu num tempo. Ele não cresceu numa casa, ele cresceu num templo com 3 homens desviados. Mas a Bíblia diz que o menino Samuel ministrou perante o Senhor, que ele glorificava a Deus e Deus se agradou dele. E Deus o transformou em um poderoso, grande profeta, juiz e legislador de Israel. Um homem que foi criado numa casa de gente desviada, gente ruim. Os nobres projetam coisas nobres. Eles não fogem do problema, eles resolvem o problema. Eles não estão fugindo de nada. Estão ali para resolver. Mata no peito e é comigo, eu vou resolver. Olha para Noé, um homem irrepreensível, um homem justo, entre um povo corrompido, um homem que andava fielmente com Deus. São esses homens, irmãos, e essas mulheres que eu sinto falta nos nossos dias. Homens que não são movidos por emoções. Perdeu uma coisa, deu algum problema, já recua. Não, você não pode recuar. Você não é daqueles que retrocedem para a perdição. Você é aqueles que avançam para a vida eterna. O justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma nele não tem prazer. Mas nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos daqueles que avançam para a vida eterna. Avança, irmão, avança. Amém. E como é que se vive com nobreza? Abra comigo Filipenses capítulo 2. Deixa eu ler Filipenses capítulo 2 para você. Aleluia. Uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a
nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Aleluia. Nada mais. Capítulo 2 de Filipenses diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, ou seja, compaixões, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Como? Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é do outro. E aí vai continuando: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, sendo na forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes mesmo se esvaziou, tomando a forma de semelhante ao homem, tomando a forma de servo em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Como é que eu permaneço na nobreza com autoridade? Meu Deus, está aqui a receita. Autoridade não é autoritarismo. Um homem natural, irmãos, ele recebe a palavra no seu intelecto, mas o homem espiritual, ele recebe no Espírito. No Espírito. Pastor, mas o diabo aqui, o diabo ali. Deixa eu te falar uma coisa que eu penso. O diabo, ele não tem espaço em si. O diabo não tem espaço em si mesmo. Ele só encontra as lacunas. Ele trabalha nos espaços que Deus deu aos seus filhos, que eles não ocuparam. Deus te dá um espaço. Se você não ocupar, o diabo entra nessa lacuna. Deus te deu a autoridade para pisar em serpente e escorpião, na cabeça de serpente e escorpião. Deus te deu uma autoridade para mudar os céus de uma cidade, para mudar os céus de uma geração, de uma família. O diabo, eu repito, não tem espaço em si mesmo. Os lugares que o Senhor te deu em autoridade, eles podem se tornar brechas de autoritarismo se o diabo entrar. E em vez de eles manifestar a autoridade de Deus, nós podemos estar manifestando autoritarismo, ou seja, uma expressão da carne de quem está no controle. Autoridade não é isso, irmãos. Autoritarismo, isso é fruto de orgulho, arrogância e prepotência. Autoridade não, autoridade é fruto de temor, de submissão a Cristo. Quanto mais você se submete a Cristo, mais autoridade você vai ter de Cristo. A verdadeira autoridade é fruto de humildade. É fruto de humildade. Mas pastor, mas Deus tem dado vitória, eu estou até brilhando. Cuidado. Você pode até brilhar, mas o brilho do soberbo não reflete a glória de Deus. O brilho da soberba não reflete a glória de Deus. O brilho que reflete a glória de Deus é o brilho da humildade. Você está me entendendo, querido? O brilho que reflete a glória de Deus é o brilho da humildade, que a si mesmo se esvazia, toma a forma de servo e é obediente até a morte, morte de cruz, morte de sacrifícios. Mas quando isso acontece, Deus vai mudando o seu nome, vai mudando o seu estado. Amém, irmãos? Vai mudando o seu estado. Como é o nome daquilo que a pessoa tem no banco, né? Quando ela vai fazer um financiamento, o banco faz o quê? Ele dá uma olhada no score, né? Isso, é assim. Quanto mais você anda com Deus, quanto mais você negocia com Deus, e no negócio com Deus você sempre ganha, porque você sempre perde.
o seu score vai aumentando na presença de Deus, e aí o seu crédito vai aumentando também diante de Deus, e aí você vai criando, Deus vai te dando aquilo que nós chamamos de autonomia. Autonomia não é fazer sozinho, autonomia é fruto de uma sintonia correta com o Espírito. Ah, meu Deus, o brilho da glória de Deus só resplandece na humildade e na simplicidade. O brilho da soberba não reflete a glória de Deus. Para ter autoridade é necessário se esvaziar de si mesmo, para que Deus coloque você num lugar de autoridade. Olha o exemplo que nós temos, o modelo que nós temos é Cristo, que a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Mas Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Deus lhe deu um nome de autoridade. Deus lhe deu um nome de autoridade. Autoridade é você ocupar os lugares vazios. E por que eu passo luta então, se Deus quer me dar autoridade? Porque é no meio das lutas que Deus vai matando o seu orgulho. Porque a autoridade de Deus não reflete numa alma orgulhosa, soberba, prepotente, arrogante. A autoridade só se manifesta numa alma simples e humilde. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para as vossas almas. Como alguém pode aprender com Cristo e se tornar arrogante, soberbo e prepotente? Não, irmãos. Olha, um ponto interessante aqui para a gente refletir. Porque Deus fala sobre Leviatã para Jó. Jó, o livro de Jó é o único livro que fala um capítulo inteiro sobre Leviatã. Leviatã, que é um principado, não é essa capetada miúda que se manifesta na igreja, não. O principado não se manifesta. É um principado de soberba, de orgulho. E nos últimos dias, Apocalipse fala que nós vamos ter que lutar com 3 doutrinas: a doutrina de Mamon, a doutrina de Jezabel e a doutrina dos Nicolaitas, que é Leviatã. Perceba que são doutrinas, não são espíritos. Porque se fosse espírito, a gente orava, fazia uma campanha de jejum e oração e ele ia embora. Mas como são doutrinas, falam de ensinos errados, ensinos que está dando ao homem a capacidade de aumentar o orgulho dele. Hoje as pessoas são orgulhosas quando mostram as suas medalhas. Mensagens de púlpito que tem exaltado o homem acima de Deus, que tem exaltado o homem acima da glória de Deus, que tem exaltado o homem, que tem colocado um homem no lugar que Deus, é como se Deus devesse alguma coisa para a gente. Essa mensagem, ela contribua. Isso é um falso ensino, e falso ensino não se derruba com oração, se derruba pregando as verdades. Não é assim que funciona, e ponto final. No Apocalipse fala da doutrina de Jezabel, controle e manipulação. Fala da doutrina de Mamon, que profetiza por dinheiro. E fala da doutrina dos Nicolaitas, que é Leviatã, soberba e orgulho. E você já parou para refletir por que Deus fala sobre Leviatã para um homem chamado Jó? Não cabe na minha cabeça, porque era um homem íntegro, reto, que temia Deus e se desviava do mal. Rapaz, ele não está falando para Leviatã, para o ímpio, ele está falando para Leviatã, para um crente desse naipe, desse gabarito aqui, um padrão hard. Olha o cara, ele era íntegro, reto, temia Deus e se desviava do mal. Deus não disse isso para o ímpio, desviado ou incrédulo, mas para um homem que andava com ele. E esse talvez seja um dos piores orgulhos que nós carregamos, o orgulho da integridade. A gente é tão bom, tão bom, tão bom, que tem orgulho disso. E Jó está lá, perfeito, com os seus filhos perfeito, com a sua vida perfeita, com os seus rebanhos perfeitos. E sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Que Deus lindo, maravilhoso. Ele não chega para o diabo e diz: ó, meu servo é muito orgulhoso, eu queria que você desse uma tratada nele. Não, ele exalta Jó. Ele diz: tens visto meu servo Jó? Não há homem na terra que nem ele.
Porque embora o diabo, é até o diabo de Deus, mas Deus não falou mal de Jó nem para o diabo. Quando Deus falou mal de Jó, falou para ele mesmo. Deus não permitiu que o diabo falasse mal de Jó, que os amigos de Jó falassem mal de Jó. Quem fala mal dos amigos somos nós. Deus chegou para o diabo e disse: tens visto meu servo Jó? Não há homem na terra que nem ele. O diabo disse: também, você dá tudo para ele. Ele disse: não, mas tira tudo para você ver, ele continua me amando. E ele tirou tudo. E ele tirou tudo. Matou os filhos, tirou a riqueza, só não tocou na esposa. Porque Deus disse: só não toca nele. E se os dois são uma só carne? Agora Jó está lá sentado, sem castelo, sem herança, sem filho, com caco de telha, nem uma telha inteira, é um caco coçando o outro caco. E eu sei que o meu Redentor vive. 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 Os amigos vêm, ficam ali, choram com ele por 3 dias, ninguém fala nada. E Jó está lá. Eles começam a dizer: Jó, o que é que você fez de errado? Você viu pornografia, não viu? Jó, fala para mim, você pecou, não pecou? Jó, você traiu a esposa, não traiu? Jó, você vendeu, comprou e não pagou, né? Jó, você vigia, macho. Jó disse: eu não sei, eu acho que Deus está me tratando e tal. Aí Deus começa a falar de Leviatã. Deus chama Jó e diz assim: onde é que você estava? Você não é o bonzão? Onde é que você estava quando eu disse para o mar: vem até aqui? Quem é você para discutir comigo o que eu faço? Onde você estava quando eu disse para as estrelas: fica até aqui? E dei cada uma o seu nome e contei cada uma. Onde você estava que eu dei limite para o sol, para a lua, para as estrelas? Jó foi definhando. Porque só quem pode libertar você do orgulho é Deus. Não é a campanha da humildade. Só quem pode libertar a gente do orgulho é uma vida íntima com Deus. É Deus mostrando você para você mesmo. E você está lá: oh Deus poderoso. Ele diz: ei, baixa a bola, eu te conheço, vamos conversar. E Jó está definhando ali. E Deus: onde é que você estava, Jó? Fala, Jó, onde é que você estava quando eu disse que eu dei limites para as coisas, quando eu botei nome? E é o único livro que Deus fala de Leviatã, um principado de orgulho, soberba, prepotência. Você está chamando Jó de orgulhoso, pastor? Eu não, só estou dando uma ideia. Eu só sei que Jó respondeu assim: é, Senhor, eu falei de coisas que eu não entendi. Eu falei de coisas maravilhosas demais para mim. Por isso eu me arrependo no pó e na cinza. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Essas provas que você vive vivendo é a forma que Deus tem, é a pedagogia de Deus para te tornar humilde. É o alfinete de Deus furando seu balãozinho. Essa perseguição que você sofre, não adianta você orar e dizer: Deus, tira esse homem da minha frente. Deus diz: escolhe outro. Eu tiro esse, mas você me dá outro. Escolhe outro para te perseguir, porque é a forma de eu manter você comigo, para você não andar além da sua medida, para você continuar na nobreza, porque nobres projetam coisas nobres e por nobres atos perseveram. Aleluia. Talvez seja o pior orgulho, o orgulho da integridade. Irmãos, você não é padrão de medida para os outros. Você pode ser exemplo, mas o padrão é Cristo. O aferidor é Cristo. Nós somos um canal de bênção para os outros. Nós não somos a bênção de Cristo, a bênção de Deus. Não, amém? Nós não somos. E como é que eu adquiro essa autoridade de entender humildade? Irmãos, olha para Nazaré.
Olha para Nazaré, depois você lê, duas coisas aconteceram em Nazaré que me chamam a atenção. Mateus 13, 53 a 58. Uma é sobre Jesus e a outra é sobre o seu ministério. Aconteceram ali em Nazaré. O que é que Jesus aprendeu em Nazaré? Ele aprendeu a ser filho, aprendeu a ser amigo. Jesus cresceu em Nazaré e certamente ficou ali até os 30 anos. E ali ele não foi reconhecido, já. Ele não foi. Por quê? Porque quando nós nos acostumamos com pessoas e com algo que elas fazem, nós não damos o devido valor. Você quer ler? Bota aqui Mateus 13:53. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua própria terra. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade. Por quê? O que eu vou te falar parece pesado, mas não é. Preste atenção. Porque quando nós nos acostumamos com pessoas que nós conhecemos, nós já não damos mais o devido valor. E isso não é nobreza. As pessoas julgaram a autoridade dele porque elas tinham o que com ele? Intimidade. As pessoas julgaram a autoridade. Cuidado com quem você é íntimo. Por quê? Porque você pode muitas vezes ser íntimo e desonrar aquilo que aquela pessoa carrega. Porque eu sou amigo do João, mas o João é pastor, o João é um homem de Deus. E por ser amigo, a gente já não honra mais a carga. O Senhor está dizendo que ele não pôde fazer milagres ali porque não houve reconhecimento em sua autoridade? Sim, eu estou dizendo isso. Tem coisas que ele não fez na sua própria cidade, porque eles diziam: esse aí é o filho do Zé, pô. Esse aí é o filho da Maria. Esse menino, eu conheço ele desde criança. Que é que esse menino está querendo ensinar coisas para nós agora? Você dá fruto na mesma terra que todos te conhecem. Jesus disse que esse é o único lugar que um profeta não tem honra. Então você é íntimo da sua liderança, você é íntimo dos seus líderes. Continua na intimidade, porque a intimidade é comunhão, é gostoso. Mas não permita que a intimidade crie na gente uma falta de nobreza, de reconhecer a sua autoridade, de reconhecer aquilo que Deus deu para ele. Irmãos, isso é muito sério, porque isso também é sinônimo de uma falta de nobreza. Abra comigo aqui Números capítulo 20, versículo 23 a 29. Disse o Senhor a Moisés e a Arão no monte Hor, nos confins da terra de Edom: Arão será recolhido ao seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois foste rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e a Eleazar, seu filho, e faze-os subir no monte Hor. Depois despe Arão das suas vestes e veste com elas a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido a seu povo e aí morrerá. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. Subiram ao monte Hor perante os olhos de toda a congregação. Moisés, pois, despiu a Arão de suas vestes e vestiu com elas a Eleazar, seu filho. Morreu Arão ali sobre o cume do monte, e dali desceram Moisés e Eleazar. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram por Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Irmão, isso é maravilhoso. Quem que escolheu Arão, irmãos?
Quem que escolheu Arão, irmãos? Deus. Quem colocou a estola sacerdotal em Arão? Deus. Quem colocou as vestes de sacerdote em Arão? Deus. Chegou uma hora, Deus disse: agora eu vou recolher você. Deus não matou ele sem primeiro tirar a roupa que Deus mesmo tinha dado, porque até Deus respeita a autoridade que deu ao homem. Como é que é isso, pastor? Parece uma heresia, mas não é. Estude a Bíblia. Pessoas rebeldes não respeitam nem pai nem mãe, irmão. Deus disse: Arão, você vai ser recolhido, vou recolher você, mas Moisés, tira a roupa dele primeiro e coloca no filho dele. Ou seja, eu não vou tocar enquanto ele estiver vestido com a roupa sacerdotal. Eu não vou tocar nele, eu não vou tirar ele enquanto ele estiver vestido. Deus, para te matar, tem que tirar teu manto primeiro. Por isso, não morra sem deixar o manto. Não seja recolhido sem primeiro deixar o manto com alguém. Porque se o manto ficar no chão, irmãos, muitas pessoas vão brigar pelo manto depois, e corre o risco de colocar alguém que não recebeu o manto do Senhor. Olha que coisa linda isso, cara. Eu não sei como que vocês recebem isso, mas você funciona dentro do nível que Deus te deu. Deus disse: Arão, você fez coisa errada, eu vou te recolher agora, vou te levar comigo, vou te promover. Você não vai entrar na terra não, mas Moisés, primeiro tira a roupa dele e bota no filho. Isso tudo na frente do filho, conversando aqui. Você vai morrer, mas o seu filho vai dar continuidade no sacerdócio. Eu vou tocar em você agora. Mas Deus não tocou sem primeiro tirar a roupa. Deus vai te recolher, mas passa a estola para a próxima geração. Por quê, pastor? Por que o senhor está falando isso? Porque o mundo espiritual respeita mais a unção do outro. São os seres humanos que não respeitam. Nós que não respeitamos a unção das pessoas. A gente toca, fala, ataca, mesmo quando a pessoa está vestida com a sua roupa sacerdotal. E o pior, achamos que estamos fazendo um favor para Deus. Deus é lindo, irmão. Por que tem muitas coisas na terra porque Ele não faz? Por que Deus não para isso? Por que Deus não para a fome da terra? Porque a terra Ele deu aos filhos dos homens. Quem é que tem que parar a fome na terra? Quem? Os homens, irmãos. Por isso que quando Deus faz alguma coisa na terra, Ele faz por quem? Ele faz através dos homens. Por quê? Porque a terra Ele deu aos filhos dos homens. Os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Você está orando lá no seu bairro, pedindo para Deus transformar o bairro. Por que Deus te colocou lá? Porque Ele deu para você. Quem tem que fazer isso? É você. Quem tem que transformar a cidade? É Deus ou é você? É você. Seja nobre no meio do caos. Já foi dado a você. Você não tem que fazer. Não é Deus que tem que fazer. Eu dei para você fazer. Eu te dei uma legalidade. Deus não tira a unção de um líder morto para passar para a próxima geração, porque essa unção tem que ser transferida. Antes de Deus recolher Moisés, Ele disse o quê? Separa Josué, filho de Num. Antes de Deus recolher Elias, Ele disse o que para Eliseu? Vai na casa de Abel Meolá em Safate e unge Eliseu profeta em teu lugar. Porque equipe é a gente que forma, mas sucessor quem dá é Deus. É Deus quem dá o sucessor. Por isso, respeite a unção dos irmãos. Respeite a unção dos irmãos. Deus apresentou: ó, você fez isso de errado, eu vou recolher você, mas primeiro tira a roupa. Moisés, tira a roupa dele, dá para o filho, põe no filho. Agora ficou aí peladinho, ficou. Agora eu vou matar você. Ah, meu irmão, andar com Deus é fazer de acordo com a palavra de Deus.
Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Porque você me chama de Senhor, Senhor? Porque me chama de Senhor, Senhor? A diferença daqueles que andam com Deus segundo a sua palavra. Irmãos, a autoridade é para quem vive na nobreza. Ser nobre é confiar naquilo que Deus disse no meio do caos. O caos não pode mudar as minhas convicções, irmãos. O caos não pode mudar as minhas convicções. O mundo está perdido e a gente parece que está se perdendo com o mundo, porque a gente está dando mais ênfase àquilo que o mundo está vivendo do que aquilo que as promessas de Deus nos disseram. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Como eu disse, Saul ficou debaixo da autoridade de Deus por 7 dias. Ele continuou governando, mas ele não tinha mais autoridade. Samuel chorou por ele um dia inteiro, irmãos. Samuel chorou por ele a noite inteira. Por quê? Porque como é motivo de tristeza, para o profético quando você está diante de líderes que perderam a autoridade. O profético sofre, o profético chora. Por isso que o ministério profético da igreja nesses dias, não os dons de profecia, quem tem um ministério profético nesses dias tem sofrido na sua alma, sofrido na sua angústia. Por quê? Porque tem lidado com uma igreja sem autoridade. Tem lidado com uma igreja sem autoridade. O profeta sofre, irmãos. Como é difícil para um profeta estar num reinado onde o rei perdeu a autoridade. Aleluia, meu irmão. Aleluia. Agora quem tem autoridade, José entrou na casa de Potifar, e o Potifar já deu a chave para ele de tudo. E a mulher de Potifar quis atacar quem? José. Por quê? Porque Jezabel sempre ataca a autoridade, irmãos. Botaram José na prisão. O carcereiro deu a chave da cela para ele. José abria e ele mesmo entrava e saía da sua cela. Ele foi chamado para governar com o faraó, ele mesmo que construiu o futuro do Egito, irmãos. Porque quem tem autoridade transforma o lugar que está. Amém? Agora não adianta, o que eu vou falar é pesado, mas pega no seu espírito, não, me interprete na sua alma. Se um porco entrar no castelo, ele não vira rei, é o castelo que vira um chiqueiro. Por isso eu tenho que ter autoridade para os lugares que eu piso. Quando eu entro no lugar de autoridade, se eu tenho autoridade de Deus, nos lugares que eu piso, eu vou transformando aqueles ambientes. Não é um ambiente decorativo, é um ambiente espiritual. Amém, irmãos? José na prisão, ele era um líder. Na casa de Potifar ele era um líder. Ao lado de Faraó ele era um líder. Quando Faraó viu que ia perder José pela saudade dos seus parentes, ele disse: vai buscar tua família, traz todo mundo para cá. Quer saber o que eu penso? Faraó tinha medo de José. Porque embora ele fosse o rei, José era o cara da sabedoria. Sem fundamento não há autoridade. Salmo 11:3 diz que se quebrarem os fundamentos, o que pode fazer um justo? O mundo vai virar um caos, mas os nobres vão projetar coisas nobres, vão continuar debaixo de nobreza, irmãos. Não quebre os seus princípios para fazer e para receber o aplauso da maioria. Não quebre os seus princípios para receber o aplauso da maioria. Não quebre os seus princípios. Se você precisa recorrer a toda forma de desculpas, se você precisa recorrer a toda forma de engano, recorrer a toda forma de elogio para se gabar, para se manter em autoridade, e isso é bajulação, não é autoridade de Deus. A autoridade de Deus, ela causa respeito, não admiração. Daniel causou respeito na Babilônia. Salomão já causou admiração em Israel. Sua autoridade não é para causar admiradores, mas é para causar respeito, para gerar respeito.
E você não tem que cobrar pelo respeito, porque honra não se cobra. Você tem que me honrar, viu? Não, quem cobra honra quer bajulação, não quer honra. Honra você não cobra. Ou a pessoa honra ou não honra e ponto final. Mas não deixe de ser nobre porque lhe faltou honra. Não deixe de ser nobre. Aprenda, querido, moralidade não tem valor para um mundo caído. Até que esse mundo se converta, padrões de moralidade de Deus não são prioridades para o mundo. O mundo está perdido. Seus padrões de moralidade são para salvar uma geração. Mas quem não quer, não adianta. E é a revelação que te dará autoridade. Às vezes eu perguntei para Deus: por que o Senhor não me dá mais autoridade? Ele disse: porque eu não posso dar autoridade com esse teu coração. Eu preciso primeiro mudar seu coração. Por isso dai-me, filho meu, o teu coração. Porque se eu mudar o seu coração, se você for mais generoso, mais nobre, mais misericordioso, mais servil, então eu posso aumentar o nível de autoridade. Porque o que você quer estar me pedindo não é autoridade, é autoritarismo, para ser admirado e celebrado por pessoas. Oh meu Deus, isso é uma linha tão fina, irmãos. E eu não estou economizando palavras, não, porque nós estamos como pastores. Uma geração de idólatras está sempre procurando um novo ídolo. Mas você não está produzindo idolatria, irmãos. Você está produzindo a presença de Deus. Amém? Você está produzindo, não, você está manifestando, você está atraindo. Revelação te dará autoridade. E Deus não pode nos dar autoridade se o coração não for transformado. A autoridade tem que ser fruto de revelação. Por isso, à medida que nós vamos andando em nobreza, o nobre, por nobres atos, persevera. Nesses dias, eu oro para que Deus reforce a nossa autoridade e para que a gente não perca a nobreza. Você vai perder a nobreza. Às vezes eu vou em alguns lugares. Eu estava agora recentemente num lugar e tinha uma sala VIP. A pessoa sabe quem eu sou, irmãos. E eu entrei, a pessoa pegou a plancheta e disse: quem é o senhor? Eu digo: eu sou Luiz Hermínio. Tá, seu nome não está aqui. Eu disse: tá bom. Não entrei. Mas ela sabe quem eu sou. Isso é abuso de autoridade. Mas aí ela ficou olhando para mim. Eu disse: calma, segurei a mão dela. Aí alguém chegou e disse: ele tem que entrar. Ela disse: mas o nome não está aqui. Ele disse: mas é ele que manda nisso aqui. Ela disse: desculpa. Eu disse: tudo bem, querido, está tudo certo. Mas são pessoas arrogantes, sabe, que estão acostumados a lidar com líderes arrogantes. Aí eles pensam que é todo mundo igual. E eu fiquei lá esperando para mim entrar. Na minha. Por quê? Porque às vezes Deus também levanta pessoas arrogantes para tratar da nossa humildade. Às vezes Deus também levanta pessoas arrogantes para tratar da nossa humildade. E eu fiquei ali com a menina que tem idade para ser minha filha. E aí assim, eu disse: que menina arrogante. Eu disse: fica quieta, irmã, porque mulher gosta de brigar mais. E eu disse: não, deixa ela, amor. Deixa ela ser arrogante. Quem sabe Deus está usando ela para tratar da nossa humildade. Você não pede humildade? Quem ora: se eu aumento a minha humildade? Quem? Você vai ser perseguido, atacado. Arrogantes vão parar na sua frente, vão te menosprezar. Uma vez eu fui pregar numa igreja. Eu cheguei primeiro que o pastor. Eu ando na frente. Cheguei primeiro que o pastor, fui lá e sentei lá na frente, lá na primeira fila. Aí chegou um obreiro e disse assim: senhor, esse lugar aqui é só para os pastores. Eu digo: opa, desculpa. Sentei lá atrás. Daqui a pouco o pastor chegou: ó, pastor Luiz, já está aqui. Me levou lá para frente. Ele fez assim, ó. Aí eu disse: fica tranquilo, querido, eu que fiz errado. A Bíblia diz que quando você chegar numa festa, senta nos últimos lugares. E se alguém te chamar para frente, tu vai. Eu já fui logo para frente. Deus diz: ei, vai lá para trás. Não é só porque você é o apóstolo. Antes que você se torne apostata, vai lá para trás. Vai lá para trás. Diga para alguém que está do seu lado: vai lá para trás, irmão.
ficar brigando por primeiro lugar, vai lá para trás. E Deus estava me tratando. Eu não vim aqui para falar dos seus direitos, eu vim aqui para falar dos seus deveres. Se você quer ser exemplo para uma geração, vai lá para trás. Se você quer ser o primeiro, seja como quem serve. Não tem problema de você ser o primeiro, Deus quer que você seja, mas seja como aquele que serve, porque essa é a equação de Deus, que diz que os loucos é que são sábios, que o pobre é que é rico, que o fraco é que é forte, que o que chora é que está alegre, que o último é que é o primeiro. Essa é a equação de Deus, e nós queremos dar carteirada. Eu já vi pastor brigando em nossos eventos, porque queria um lugar na frente, e até mentia, diz assim: o Zé Hermínio é meu amigo. O Zé Hermínio, meu nome é Luiz Hermínio. O cara disse: o Zé Hermínio é meu amigo. O cara não sabe nem meu nome, diz que eu sou amigo dele, José. Isso é nobreza. Isso é nobreza. Agora, se alguém faz isso na casa dos outros, o que ele é capaz de fazer na sua? Então eu oro por uma geração que não vai dar carteirada em ninguém, irmão. Eu oro por uma geração que vai se humilhar diante da glória de Deus e vai dizer: morra eu, Senhor, eu estou disposto a dar a minha vida. Então não busque aceitação por resultados. Todos nós, todos temos necessidade de ser aceitos, mas temos que ser aceitos pelo que somos em Cristo, não pelos nossos resultados. Resultados são importantes, claro que eles são importantes, mas eles não são base para o futuro. A base para o seu futuro é filiação, é você se estabelecer no lugar certo em Cristo. Então você dará resultado. E você é um líder de cuidado. Se você é um grande líder que cuida, cuidado, para você não virar um abusador de autoridade. Todo abusador em qualquer momento será derrubado. Nós não podemos abusar daqueles que Jesus nos chamou para salvar. Nós não podemos abusar daquele que Jesus nos chamou para servir. Ei, eu estou falando com você. Nós não podemos. Uma vez, quando começou o Mevan, não tinha dinheiro para o pedreiro, não tinha dinheiro para o carpinteiro. Nós mesmo que fazia as obras. Saía tudo torto, mas a gente mesmo que fazia. Eu estava um domingo de tarde na igreja, um sábado à tarde, carregando um carrinho de mão de tijolos para fazer algumas coisas lá. Daí chegou um irmão, por favor, moço, eu soltei o carrinho. Ele disse: eu queria falar com o pastor presidente, ele está aí. Eu disse: tá. Aí eu fiz assim, ó. Sou eu. Ele olhou para mim: você é o pastor presidente? Eu digo: sou. Não tem cara não, né? Ele disse: não tem mesmo. Eu disse: é para isso que eu estou lutando, para não ter cara de pastor presidente. Jesus era tão parecido com gente que Judas teve que beijar para os guardas saber que ele era Jesus. Eu estou atrás de líderes que querem ser gente, não que querem ser Deus. Líderes que querem ser gente boa, gente legal, gente abençoada, povo santo de Deus, mas não que está procurando ser Deus para os outros. Então você que pensa assim, ó, para você. Nobreza, diga comigo, nobreza. Líderes nobres, diga comigo, líderes nobres. Os nobres projetam o quê? Coisas nobres. E por nobres atos perseveram. Eles perseveram para se manter na humildade, na humilhação. Ah, meu Deus, como é difícil isso, Jesus. Como é difícil para a gente, como é difícil quando você está num ambiente que todos querem 10 minutos com você, todos querem te dar uma oferta, todos querem te levar na igreja, todos querem ouvir o que você tem para dizer. Às vezes a gente não consegue nem comer direito. Às vezes eu queria estar lá embaixo tomando um cafezinho com você, mas não dá, todo mundo quer tirar foto.
Em vez de sentar para aproveitar as escrituras que eu carrego, quer tirar foto dessa cara horrível, cheia de prega. Em vez de aproveitar o que nos feriu. Pastor, como foi? Foi terrível. Às vezes eu quero estar no meio de gente, eu tenho que sair, tomar um café sozinho, como hoje lá em cima, porque às vezes eu estou sentado aqui na frente, a pessoa quer tirar uma foto comigo. Espera o culto acabar primeiro, adora Jesus, depois você tira. É que nós somos a geração da decoração, irmãos, não de coração. Me entenda, eu não tenho problema com foto, eu até trouxe umas 3x4 aqui para dar. Eu só quero para a gente. A 5x6 é maior, né? Eu só quero que a gente volte para um lugar que a gente não deve ter saído nunca, da nobreza. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja glória em todo o tempo. A Ele seja glória em todo o tempo. A Ele seja glória em todo o tempo. Aleluia. 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 Eu vou repetir: a unção que está em ti é para estar no meio das trevas, é para liderar em meio às trevas. No velho pacto era ministro aquele que ministrava em um lugar, num templo. Nós somos ministros de qualquer ambiente. Nós somos ministros de qualquer ambiente. Nós somos ministros num restaurante, no shopping, na favela, na rua, no ônibus. Eu sou ministro no busão. Você é ministro no posto de gasolina. Você é ministro. Nada pode ser maior do que Ele, do que o Verbo. Por isso a Ele foi dado toda a autoridade de obediência, toda a autoridade. Quando perguntaram para Jesus: com que autoridade você faz isso, esses milagres? Com que autoridade? Quem te deu essa autoridade? Jesus faz uma pergunta. Ele diz assim: o batismo de João, de quem era? Era do céu ou era da terra? Eles não responderam. Ele disse: se vocês me responderem essa pergunta, eu respondo com que autoridade eu faço. E eles ficaram, né? Se a gente disser que é do céu, então ele está certo. Se a gente disser que é da terra, a gente está menosprezando João, e João é querido aqui. Sabe por que Jesus citou João quando perguntaram para ele sobre a autoridade? Porque Jesus, quando foi para ser batizado por João, João parou na frente dele e disse: não, mestre, eu é que tenho que ser batizado por você. Ele disse: João, vamos cumprir a justiça. E a justiça diz que o maior se prostra ao menor. Na justiça de Deus, o menor serve o maior, ele serve o menor. Sabe o que Jesus estava dizendo? A porta de entrada é João Batista. Eu entrei pela porta, por isso que eu tenho autoridade. Quem é a porta de entrada? Era João Batista. Ele parou e disse: João disse: não, mestre, eu que tenho que ser batizado. Ele disse: João, vamos cumprir toda a justiça. E qual é a justiça? A justiça é você entender a porta de entrada. Por isso que nenhuma autoridade é dada sem intimidade com Cristo, porque Cristo é a porta de entrada. Cristo é a porta de entrada. Cumpre a justiça, entra pela porta. Então, irmãos, quando nós não reconhecemos aquilo que Deus está nos ensinando, eu vou te falar uma coisa: a nossa falta de fé não vai impedir Deus de fazer as coisas, não. Ele vai fazer. A falta de fé de Zacarias não impediu de João Batista nascer. O que aconteceu foi que Zacarias perdeu a voz. Porque se você não acredita nos próximos dias que Jesus vai fazer, certamente você vai perder a autoridade. Você vai ter que se calar diante do que Deus está fazendo. Zacarias ficou mudo em todo o tempo que Isabel estava na gestação de João Batista. Zacarias ficou mudo. Ou seja, ele teve que perder a voz para Deus gerar a voz que clama no deserto. É o que está acontecendo na nossa geração. De novo,
Muitas pessoas estão perdendo a voz porque Deus está gerando uma voz que acredita naquilo que Ele está dizendo. Não fique de fora daquilo que Deus está fazendo. Você não pode ser alguém que vai ficar mudo nessa geração, que vai perder a autoridade porque não acredita no que Deus te prometeu. Para gerar a voz que clama no deserto, João Batista, Zacarias perdeu a voz. Amém? Bota aqui para mim João capítulo 17, versículo 1 e 2, por favor. Eu sinto um peso de responsabilidade aqui hoje, irmãos. João capítulo 17 diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou-se os olhos do céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que eu conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está dizendo: Pai, a autoridade que tu me deste, eu estou transferindo ela para o outro, para os meus discípulos. Me deste autoridade para levar vida aos outros, e aquilo que tu me deste eu estou dando aos meus discípulos. A autoridade é transferida para quem vive em autoridade, em submissão, irmãos. Submissão não é você estar preso a um homem, a uma pessoa, a uma denominação. A palavra submissão vem da palavra submisso à missão. Então siga um homem quando ele tem uma missão, siga uma mulher quando ela tem uma missão, porque eu me submeto à missão. Amém, irmãos? Hebreus capítulo 13, versículo 7, se eu não me engano, 8, diz assim: observai os vossos guias, atentai para o êxito de sua carreira e imitai-lhe a fé. Olha, tem três coisas: lembrai-vos dos vossos guias, observa eles, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Observai os vossos guias. Primeiro passo, você observa. Segundo, atenta para o êxito da sua carreira. Tem êxito na carreira? Êxito na carreira não é ser pastor de igreja grande. Êxito na carreira não é ter milhões de pessoas no Twitter, ou no Facebook, ou no Instagram. Êxito na carreira é se aquele cara está levando as pessoas a Cristo. Se ele está fazendo aquilo que a palavra diz que um líder tem que fazer. Tem êxito na carreira? Então imita a fé. Não tem êxito na carreira? Seja amigo, mas não imita a fé. Só imita a fé daqueles que têm êxito na carreira. Êxito na carreira não tem a ver com conquista, tem a ver com renúncia. E o que é renúncia? Eu posso ter, isso aqui é meu, eu posso pegar para mim, é meu, mas eu não pego porque eu estou submisso a uma causa. Você está me entendendo, irmãos? Amém? A autoridade que foi dada foi para isso. Essa palavra aqui, irmão, ela mexe muito comigo, demais. Me deste autoridade para eu dar a autoridade. Me deste autoridade para eu levar a autoridade aos outros. Quando você ora por um doente e ele é curado, você está dizendo para aquela enfermidade quem é que governa o país, quem é que governa. Amém, irmãos? Quero deixar essa palavra ao seu coração. Um pai leva uma vida sempre transferindo autoridade para os filhos, porque aquele filho vai deixar a casa. Então o pai não ensina, o pai não está ensinando ele a ser filho, está ensinando ele a ser o próximo pai. Autoridade é isso. Era para ser algo normal no nosso meio, mas virou uma tragédia de exibicionismo. Por quê? Porque nos falta intimidade com Deus. Guarde isso no seu coração. Exibicionismo é a expressão, é a manifestação da falta de intimidade com Deus. Então eu tenho que partir para o plano B. Se eu não tenho intimidade, eu tenho que partir para o plano B. Amém? Amém, irmãos? Você recebe essa palavra? Você me abençoa com essa palavra? Eu vim aqui para lembrar você de coisas que você e eu já sabemos. Nós já sabemos disso, irmãos. Eu só estou aqui para isso. Agora vou encerrar mesmo, me dá 5 minutos. Salmo 78. E o verso 72. Olha o que diz:
falando de Davi, ele apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mão precavidas. A minha tradução diz que Davi governou segundo a inteireza do seu coração e segundo a habilidade das suas mãos. Habilidade nas mãos e coração íntegro. Habilidade nas mãos e coração íntegro. Habilidade nas mãos e coração íntegro. Quando Deus chama Moisés, Deus manda ele colocar a mão no coração, mão no peito. Põe a mão no peito, quando ele tira a mão está leprosa. Porque quando estiver seu coração, assim vai estar seu serviço. Se o seu coração é leproso, o seu serviço vai estar leproso. Deus mandou Moisés botar de novo, e quando ele tirou a mão estava limpa. Veja aqui, eu estou lidando com dois tipos de situações: integridade e habilidade. Sabe qual é o problema da igreja? Que ela só investe em gente com habilidade. A igreja tem que investir em gente com lealdade, porque Deus não costuma dar lealdade para os habilidosos, Ele dá habilidade para os leais. Davi governava com integridade de coração e com habilidade das mãos. Cutuca alguém que está do seu lado e diga: invista nos leais antes de investir nos habilidosos. Leais nunca te deixarão por um ambiente. Os leais nunca te deixarão. Nunca te deixarão. Agora eu vou te falar uma coisa: os habilidosos podem sim te deixar por um lugar onde eles podem exercer habilidade sem precisar ser leal a ninguém. Tem muita gente habilidosa, mas não é leal. Se aparecer uma oportunidade para ela servir onde ela não precisa ser leal a ninguém. Fidelidade tem a ver com a ação, lealdade com a intenção e motivação. A pessoa pode ser fiel à tarefa dada, mas não ser leal à pessoa que deu a tarefa. Por isso Jesus disse: eu vos chamo de servos, não, eu vos chamo de amigo, porque o amigo sabe o que faz o seu senhor. Joabe era fiel ao reino, mas não era leal a Davi. Porque Davi pediu para ele: não mata meu filho. E ele matou. Samuel, fiéis ao que foi negociado, mas desleal à conduta. Tem pessoas que são fiéis ao que foi acordado, mas não são leais na sua conduta para cumprir o que foi acordado. Então assim, na igreja tem muita gente habilidosa, mas eu prefiro, Luiz Hermínio, prefere discipular os leais, porque para os leais Deus vai dar habilidade. Seja nobre e na sua nobreza fique de pé comigo. Aleluia. Aleluia.